Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André. Eu espero que vocês estejam bem, estejam felizes e que vocês tenham feito uma ótima prova do Enem. Hoje nós vamos fazer uma correção de algumas questões do Enem, tá bom? Vamos começar, pessoal? Não vamos perder tempo, né? Eu creio que vocês estejam ansiosos aí. Então vamos começar a nossa correção da prova do Enem. Só um minutinho, a gente já começa. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a prova do Enem de 2022, né? O caderno, vamos começar a corrigir o caderno rosa, que é a prova do segundo dia do Enem, né? Bem, nós vamos corrigir a prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias, mais precisamente, pessoal, aquilo que eu gosto bastante, que é a área de biologia, né? Vamos lá, vamos começar então com algumas questões aí. Bem, a primeira questão, pessoal, é a questão 93. Eu já tinha dado uma lida nela e eu vou dizer para vocês que ela trata de alguns assuntos, tá? Ela trata, de certa forma, de botânica, tá? Um pouquinho de botânica, da estrutura celular dos vegetais. E ela trata um pouco sobre osmose, que é o transporte através de membranas. Então vamos lá. As células da epiderme da folha da Tradescantia pálida purpúrea, uma herbácea popularmente conhecida como Trapoeraba roxa, contém um vacúolo onde se encontra um pigmento que dá a coloração arroxeada a esse tecido. Então vamos começar a falar sobre vacúolo, né? O vacúolo. As células vegetais elas costumam ter vacúolos, tá, pessoal? Que podem ter diversas substâncias. Em um experimento, um corte da epiderme de uma folha da capoeiraba roxa foi imerso em um ambiente hipotônico. Ou seja, você pegou aquela célula vegetal, vou fazer aqui, aquela célula vegetal que tem uma parede celular de celulose e uma membrana celular bem acoladinha essa parede, né? E colocou isso daqui num ambiente isotônico. Pessoal, o que isso quer dizer? Um ambiente isotônico é um ambiente que ele tem uma concentração menor que a célula. Então, a célula tem uma concentração muito maior do que o meio, tá? Mas um ambiente hipotônico e logo em seguida foi colocado em uma lâmina e observado em microscópio óptico. Lembre-se que essa célula ela tem um vacúolo e dentro desse vacúolo existe um pigmento aqui dentro. E a pergunta é a seguinte: você colocou a célula nesse ambiente hipotônico e depois você observou isso no microscópio. Durante a observação desse corte, foi possível identificar o que, pessoal? Acúmulo do solvente com fragmentação da organela. Vamos ver o que acontece primeiro, pessoal. Como a célula ela é mais concentrada que o meio, ela começa a absorver água por osmose. Então, a água entra aqui por osmose, tá? Então, a água está entrando dentro da célula. Então, essa célula ela tende a ficar um pouco mais inchada, tá bom? Então, vamos lá, alternativa A. Acúmulo do solvente com fragmentação da organela. Não, pessoal, porque o vacúolo ele não é uma organela, tá? Ele é um local onde a célula deposita substâncias diversas, certo? B. Rompimento da membrana celular com liberação de citosol? Não, porque você tem a parede celular por fora, né? Essa membrana ela não vai romper por causa da parede celular, tá? Então, mesmo que ela rompesse, pessoal, ela não extravasaria por causa da parede celular de celulose, que é representada em azul. Aumento do vacúolo com diluição do pigmento do seu interior. Pessoal, essa alternativa aqui é a alternativa correta, tá bom? É a alternativa C, porque a água vai entrando e vai entrando dentro do vacúolo também, né? Ela vai entrando dentro do vacúolo e ela vai diluindo esse pigmento. Vamos ver as demais? Quebra da parede celular? Não, pessoal, a parede celular não quebra. Por mais que ela enche, essa celulose ela não quebra, tá? E murchamento da célula, não, pessoal. Está entrando água por osmose, não vai murchar.
Portanto, a alternativa correta é a alternativa C, de cavalo. Tá bom? Essa é uma questão que trata de botânica e trata de osmose e trata também da citologia da célula vegetal. Você tem que saber qual é a diferença, tá? A célula vegetal tem parede celular. Tudo bem? Isso aqui não é só uma correção, pessoal. Isso aqui também é uma pequena aula. Questão 97, pessoal. Vamos estudar isso aqui. Em 2002, foi publicado um artigo científico que relacionava alterações na produção de hormônios sexuais de sapos machos expostos à atrazina. Bem, a atrazina é uma substância importante aqui, né? Vou marcar aqui. Um herbicida com desenvolvimento anômalo de seus caracteres sexuais primários e secundários. Caracteres sexuais secundários dos seres humanos seriam, por exemplo, barba, seios, né? Engrossamento da voz, os meninos, né? Entre os animais sujeitos à contaminação pela atrazina, observavam-se casos de hermafroditismo e desmasculinização da faringe. Pessoal, desmasculinização é um termo menos usado. A gente usa mais o termo feminização, tá? Então, os machos começam a ter características de fêmea. O estudo em questão comparou a concentração de um hormônio específico no sangue dos machos expostos ao agrotóxico com a de outros machos e fêmeas que não foram expostos, os controles. Então, pessoal, o que é um controle? Controle, por exemplo, é um animal que não foi exposto à atrazina, tá? Sem atrazina. E aqui foram machos que foram expostos à atrazina, com atrazina. Você percebe que o macho e a fêmea eles ficam iguais. Então, o que está acontecendo, na verdade, é uma feminização, né? Uma feminização. Essa é uma questão interessante, pessoal, porque ela é uma questão que trata de ecologia e ela trata também de fisiologia, né? Ela trata dos hormônios aí. Então, esses dois capítulos são importantes aqui, tá? Então, há uma feminização. Com base nas informações do texto, qual é o hormônio cujas concentrações estão representadas na figura? Pessoal, então, existe algum hormônio aqui que a gente não sabe qual é, que está caindo, comparando um macho controle com um macho exposto. Que hormônio que está caindo? Pessoal, estrogênio é um hormônio feminizante. Feromônio não é. Feromônio é aquilo que os indivíduos liberam. São cheiros, né? São hormônios que se volatilizam. Testosterona, sim. Testosterona é a alternativa correta. Porque é um hormônio que masculiniza o indivíduo, né? Que é muito responsável pela masculinização do indivíduo. Somatotrofina, não. Tem a ver com crescimento. Hormônio folículo estimulante, o FSH? Não. Também não, porque o FSH tem muito mais a ver com ovulação, com estimulação de folículo nas mulheres, né? Ou nas fêmeas animais. Então, o hormônio aí seria a testosterona, né, pessoal? Falando um pouquinho de testosterona, no caso dos homens, né? A testosterona é um hormônio masculinizante, tá? Então, você pode fazer um resumir aqui. Ele é masculinizante, aumenta a massa muscular, aumenta caracteres sexuais, evidencia caracteres sexuais masculinos, né, secundários. E ele é produzido majoritariamente nos testículos, não somente, tá? Mas maneira majoritária, né? Majoritariamente nos testículos aí, tá? E a gente sabe o quê? Que a atrazina, no caso a questão, ela fala que a atrazina ela é muito semelhante à testosterona, ela femininiza. Então, ela tem um impacto na cadeia alimentar, no ambiente ecológico lá. Tudo bem? Então, alternativa C, de cavalinho. Vamos ver a próxima? Então, vamos lá. A questão 99, pessoal, vamos lá, é uma questão longa, né? O Enem tem essas coisas, tem questões longas para a gente ler. Então, vamos começar a ler.
Desde a proposição da teoria da seleção natural, então, falou em seleção natural, pessoal, está falando de evolução. Então, esse é um dos capítulos tratados aqui. Por Darwin, os seres vivos nunca mais foram olhados da mesma forma. No que diz respeito à reprodução de anfíbios anuros, os cientistas já descreveram diferentes padrões reprodutivos, como os exemplificados a seguir. Espécie 1. As fêmeas produzem cerca de 5.000 gametas que são fecundados na água em lagoas temporárias da estação chuvosa. Todo o desenvolvimento embrionário do ovo à metamorfose ocorre nesse ambiente independente dos pais. Espécie 2. As fêmeas produzem aproximadamente 200 gametas que são depositadas em poças próximas a corpos d'água. Os embriões são vigiados pelos machos durante boa parte do seu desenvolvimento. Então você percebe que a fêmea, né, e o macho aqui tem um papel diferente, né? O macho acompanha o desenvolvimento na espécie 2. Espécie 3. As fêmeas produzem por volta de 20 gametas que são fecundados sobre a superfície das folhas de plantas, cujos galhos estão dispostos acima da superfície de corpos d'água e se desenvolvem até a eclosão. Muito bem. Espécie 4. As fêmeas produzem poucos gametas e, quando fecundados, são abocanhados pelos machos. Os embriões se desenvolvem no interior do saco focal do macho até a metamorfose, quando saem através da boca do pai. Pessoal, vocês observaram uma coisa interessante aqui, que da espécie 1 para a espécie 4, a produção de gametas pela fêmea ela diminui. E você começa a ter novas estratégias para garantir a sobrevivência da espécie. Você vê que na espécie 4, o macho abocanha para proteger. Então, parece que cada vez mais os machos vão. Aí, no caso, o macho protege bastante, né? Então, vamos ver aqui. Os padrões descritos evidenciam que as fêmeas influenciam o comportamento dos machos? Não, pessoal. Na espécie 2, ele nem fala muito. Na espécie 3, principalmente, não fala nem muito de macho, ó. Né? Não, não necessariamente. Não dá para dizer isso, que as fêmeas influenciam o comportamento dos machos, não. O cuidado parental é necessário para o desenvolvimento? O cuidado parental é o cuidado dos pais. Não, não, não. A espécie 1, não. A espécie 1 acontece independente dos pais, tá vendo? Não. Porque em todas as espécies aqui, pessoal, você tem a fecundação, né? Os machos não. O macho tem que sempre fecundar a fêmea, né? Tá? Mas a fêmea não influencia o comportamento do macho, não. C. O grau de evolução determina o comportamento reprodutivo? Não dá para dizer se uma espécie é mais evoluída que a outra ou não. Não dá para dizer isso. Com as informações do texto, não. D. O sucesso reprodutivo pode ser garantido por estratégias diferentes? Sim, pessoal. A alternativa correta é a alternativa D de dados. Certamente, sem dúvida. Por quê, professor? Pessoal, porque cada espécie tem uma estratégia diferente. Pode observar. E essa estratégia é para garantir o quê? O sucesso reprodutivo, que os filhotinhos não morram. Né? E o ambiente induz modificação na produção do número de gametas? Não. Nós não temos informações que possam dizer que os diferentes ambientes induzem a diminuição dos gametas. Não. A produção desses gametas pela fêmea. Não. E outra coisa, todo anfíbio vive em ambiente úmido, né, pessoal? Meio lagoa, brejo, lagoão, charco, como você quiser chamar, tá bom? Então, a alternativa D de 10. É o que você vai tirar no Enem. Tudo bem? Muito bonita essa questão. É uma questão de evolução, né? É uma questão de ecologia também. Interessante, pessoal. 99 já foi, 102. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a filariose e a leishmaniose são consideradas doenças tropicais infecciosas. Pessoal, isso daqui, leishmaniose, filariose, são doenças parasitárias. Então, aqui o Enem vai falar um pouquinho de doença para a gente.
Tá bom? E constitui uma preocupação para a saúde pública por ser o alto índice de mortalidade a elas associado. Uma medida profilática comum a essas duas doenças pessoal, comum às duas doenças. Então vamos lá. Pessoal, as duas doenças, tanto a filariose como a leishmaniose, elas têm algo em comum. Elas têm um mosquito participando do seu ciclo de vida. Ela tem um artrópodo voador, tá? Então é isso que você tem que procurar. A gente chama de vetor, isso aqui, né? Vetor biológico, por exemplo, né? Vetor. Então vamos lá, pessoal. Incineração do lixo orgânico? Não. Construção de rede de esgoto? Pessoal, rede de esgoto é muito mais para parasita intestinal, tá bom? Uso de vermífugo pela população? Também. Pessoal, tudo isso daqui é parasita intestinal. Tá? É parasita intestinal que libera ovo nas fezes, tá bom? Controle da população de vetores, sim, controlar a mosquitaiada, né? Os mosquitos precisam parar de reproduzir. Por isso a alternativa correta é a alternativa D de 10. Consumo de carnes vermelhas bem cozidas, isso aqui também está ligado a um parasita intestinal. Está ligado à teníase, né? Tenassolium, né? Tenassolium, tá bom? Então, eles têm que saber o ciclo da doença e que elas são transmitidas por mosquito. Tá? Interessante essa questão também. Questão número 107, pessoal. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou um produto de terapia gênica no país, indicado para o tratamento da distrofia hereditária da retina. Então, essa é a doença, tá? O procedimento é recomendado para crianças acima de 12 meses e adultos com perda de visão, causada pela mutação no gene humano RPE65. Isso aqui é uma mutação genética. O produto elaborado por engenharia genética é composto por um vírus, no qual foi inserida uma cópia do gene normal humano, RPE65, para corrigir o funcionamento das células da retina. Pessoal, o que eles fizeram aqui? Vamos prestar bastante atenção. Isso é uma questão muito interessante, pessoal. Isso aqui é uma questão de biotecnologia. Então, o que eles fizeram? Olha que interessante, hein? Eles pegaram um vírus, eles colocaram a cópia desse gene aqui dentro, tá? E aí, um gene normal, né? O gene normal. E aí, eles com certeza infectaram a pessoa e ela passou a produzir o gene normal, né? Na sua retina. Então, a terapia se baseia foi justamente nisso, né? Os sucessos dessa terapia advêm do fato de que o produto favorecerá a correção do código genético para a tradução da proteína. Não, pessoal. Você não vai corrigir o DNA da pessoa, você vai introduzir um vírus na sua retina que produz o gene normal, né? Os produtos proteicos, né? Do gene normal. Então, isso aqui está fora. Alteração do RNA ribossômico, não. O RNA ribossômico não tem nada a ver com isso, ele simplesmente forma o ribossomo, né? Produção de mutações, não. Uma terapia gênica não pode causar mutação no indivíduo, ela tem que corrigir, não produzir. D. Liberação imediata da proteína normal na região ocular humana, exatamente, pessoal. Esse vírus vai ser introduzido na retina, né, de alguma maneira. Esse vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. E esse vírus vai produzir, né, o produto proteico normal desse gene. E aí a pessoa pode ser tratada, tá? Por isso que a alternativa correta é a alternativa D de 10. É o que você vai tirar no Enem. E expressão do gene responsável pela produção da enzima normal não é expressão, não é, porque assim, a expressão do gene, pessoal, seria a produção do RNA. E aqui só do RNA, isso que é expressão. Expressão do gene é a produção de RNA, né? Na verdade, o que você vai fazer é a liberação imediata da proteína normal. Você vai produzir uma proteína normal, né?
tá bom? Porque esse vírus, ele vai, na verdade, você vai ter a produção dessa proteína normal. Não é a expressão do gene, tá? Porque o gene na pessoa não vai se expressar. O que se expressa é o gene viral. Mas aqui poderia confundir, tá? Por isso que a terapia funciona, tá bom? Alternativa D de. Desculpa, tá errado, pessoal, tá errado. Peraí. Tô me confundindo aqui, até só um minutinho. Não, tá errado. Liberação imediata. Não é liberação imediata, não, pessoal. Eu tô me confundindo agora aqui. Não é expressão imediata da proteína, não, tá? A alternativa E de elefante. É a expressão do gene responsável pela produção da enzima normal. Vamos corrigir aqui, então. Alternativa E. Vou explicar para vocês por quê. Então, vamos lá. E. Pessoal, por que é a E? Veja bem. Quando você coloca o DNA de um vírus, né? DNA de um vírus, que é um vírus de DNA, né? O que acontece é o seguinte, pessoal. A coisa funciona assim. Você não produz proteína direto. Tá vendo? Eu estava quase confundindo, por isso que você tem que fazer a prova com muita atenção. Na biologia molecular, tem uma coisa chamada dogma central. Então, você tem o DNA do vírus, tá? Que vai se expressar, produzir um RNA mensageiro, tá? Para a produção de uma proteína ou de uma enzima normal. O enzima é uma proteína, tá? É isso que a alternativa E está dizendo, por isso ela é correta. A alternativa E de elefante, né? Vai ser a expressão do gene responsável pela produção da enzima normal. O gene se expressa, produz RNA e produz proteína. Por que não é a D, corrigindo novamente? Porque você não tem uma liberação imediata de uma proteína. Isso só aconteceria se você injetasse uma proteína em alguém. Mas não é o caso aqui, tá bom? Pois a alternativa correta é a alternativa E de elefantinho cor-de-rosa. 109, pessoal. Então, vamos lá. A extinção de espécies é uma ameaça real que afeta diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas pode ser considerado um fator maximizador desse processo. Pessoal, o que é uma espécie exótica? Isso é uma coisa interessante de saber. Ó, mais uma questão de ecologia. O ambiente está na moda, né? Pessoal, espécie exótica é uma espécie que se adapta muito bem no lugar, mas ela não é daquele lugar. Vou dar um exemplo. O exemplo da jaqueira da questão, né? O exemplo da piton lá na Flórida. As pitons se espalharam lá como uma praga, mas elas não são da Flórida. Elas não são do Everglades, elas são lá da Birmânia, lá do Sudeste Asiático, tá? Então, no caso aqui, a jaqueira Artocarpus heterophyllus, por exemplo, é uma árvore originária da Índia, pessoal, e de regiões do Sudeste Asiático, que foi introduzida ainda na era colonial e se aclimatou muito bem em praticamente todo o território nacional. Exatamente, ela se deu super bem. Casos como dessa árvore podem provocar a redução da biodiversidade. Pessoal, por que isso aqui reduz a biodiversidade? Sabe por quê? Ela começa a competir com as espécies nativas. Por isso que a alternativa correta é a alternativa A, porque elas ocupam áreas da vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original. Elas começam a competir e a tomar a área das espécies originais. B. Estimula a competição por seus frutos. Não, pessoal, porque em geral os animais não vão consumir frutos e vegetais exóticos, tá? Isso é uma coisa importante. Alteram os nichos e aumenta o número de possibilidades de relações entre os seres vivos? Não. Pode até alterar os nichos, mas aumentar o número de possibilidades de relações? Não. Não aumenta a relação entre os seres vivos, não. Não muda isso. D. Apresentam alta taxa de reprodução e se mantém com um número de indivíduos superior à capacidade de suporte do ambiente? Não necessariamente. Ela pode até não se reproduzir tanto, mas ela pode competir por aquele ambiente, né? Competir por aquele ambiente lá, mas não que ela apresenta altas taxas de reprodução. Não necessariamente, né? E
Diminuem a relação de competição entre os polinizadores? Não, elas não diminuem a relação. O que elas fazem é, né, entre os polinizadores, não. O que acontece é que elas ocupam áreas da vegetação nativa. Elas jogam sementes e vão ocupando áreas da vegetação nativa. E aí, onde elas crescem, você não vai ter outros vegetais crescendo. Tá bom? Beleza? Então, aqui a alternativa correta é a alternativa A. De amor. Bem, questão 112. Entre as diversas técnicas para o diagnóstico da Covid-19, destaca-se o teste genético. A Covid apareceu, né, pessoal? A Covid aqui. Considerando as diferentes variantes e cargas virais, um exemplo é a PCR. Pessoal, PCR é uma reação da polimerase em cadeia, tá? Reação efetuada por uma enzima do tipo polimerase. É o seguinte, a PCR é uma reação no qual você procura material genético de uma espécie. Pessoal, uma pessoa não pode ter material genético do SARS-CoV-2 no nariz se ela não estiver infectada. Você tem material genético humano, não material genético de um vírus, né? Essa técnica permite identificar com confiabilidade, quer dizer, a PCR, né? O material genético do SARS-CoV-2, um vírus de RNA. Isso é uma coisa muito importante. Pessoal, mais uma questão de biotecnologia, tá? Falaram que essa prova não foi muito fácil, não foi mesmo. E uma questão de virologia também, né? Para a comprovação da infecção por esse coronavírus, são coletadas amostras de secreções dos indivíduos. Então, você pega secreções, né? Uma etapa que antecede a reação da PCR precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético do vírus. Que etapa é essa, pessoal? Olha, eu vou dizer para vocês qual é a etapa e aí não precisa nem falar mais nada. Você vai na alternativa correta. Pessoal, a PCR é uma reação no qual você pega o DNA e produz cópias de DNA. Tá? Mas é do DNA todo? Não, não é do DNA todo. Você vai produzir cópias de uma sequência alvo. Então, você tem que pegar o DNA do vírus, né? O DNA do vírus. E aí você vai escolher amplificar uma região do DNA dele. Uma sequência que eles chamam de target ou alvo. E produzir cópias de DNA. Professor, mas espera aí, mas o vírus é RNA, não é? É. O vírus é RNA. Então eu preciso produzir DNA? Sim. É isso que você vai ter que fazer primeiro, para depois jogar aqui e fazer as cópias. Esse processo chama transcrição reversa, pessoal. E a gente chama o DNA obtido aqui não de DNA, porque o DNA seria se fosse o DNA extraído de uma célula humana, por exemplo. Mas como é DNA obtido de RNA, obtido de transcrição reversa, você chama isso aqui de cDNA. Tá? Então, por isso que a alternativa correta é a alternativa E de elefante. Eu só precisa nem ler as outras, tá? Obter moléculas de cDNA viral por meio da transcrição reversa. Concentrar o RNA vai servir? Não, porque você precisa de DNA. Identificar anticorpos não é porque é, a B não é porque é sorologia. Proliferar o vírus em cultura, isso serve para outros estudos, pessoal, não para diagnóstico necessariamente. D, purificar ácidos nucleicos virais? Não, precisa purificar, precisa produzir cDNA. E é só com transcrição reversa que você faz isso. Por isso que a alternativa correta é a alternativa E de elefantinho cor-de-rosa. Beleza? Questão complexa, hein? 116, pessoal. Vamos lá. Antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas que têm a capacidade de matar ou inibir o crescimento de micro-organismos. Então, antimicrobianos são substâncias capazes de matar ou inibir o crescimento de micro-organismos. A tabela apresenta uma lista de antimicrobianos hipotéticos, bem como suas ações e efeitos sobre o metabolismo microbiano. Nós temos o antimicrobiano 1, 2, 3, 4, 5.
cada um tem um modo de ação. Então vamos lá. Qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para curar uma infecção causada por um fungo sem afetar as bactérias da microbiota normal do organismo? Pessoal, essa é uma questão que ela é bem interessante, porque é o seguinte, ela trabalha, né? Ela trabalha com fungo, né? Então você está trabalhando com fungo, você está trabalhando com bactéria e você está trabalhando com reprodução celular, né? E você tem que saber qual a diferença entre um fungo e uma bactéria. Qual a diferença entre essas duas coisas, né? Pessoal, é o seguinte, o fungo ele é um eucarioto, então o núcleo celular é envolto por uma carioteca, o que não acontece na bactéria. E a bactéria, ela não tem uma série de organelas, tá? Então, o antibiótico, para afetar o fungo e não afetar a bactéria, ele precisa agir num mecanismo que as bactérias não são capazes de fazer. Então, vamos lá. Bactéria tem ribossomo, pessoal? Tem. Bactéria tem ribossomo. Tá? Então, se eu usar um antimicrobiano que age em ribossomo, eu posso pegar fungo e bactéria. Posso. Eu posso pegar os dois. Vamos para o 3, vai? Depois eu vou falar do 2. 3. Une-se aos fosfolipídios de membrana. Mesma coisa, pessoal. Fosfolipídio de membrana tem em fungo e bactéria. Então, se eu usar esse antimicrobiano, ele vai pegar os dois também. Interfere na síntese de timina. Timina na verdade, uma base nitrogenada, que fungo e bactéria têm. Então, vai pegar tanto bactéria como fungo. Interfere na síntese de uracila também, pessoal. Vai pegar tanto bactéria como fungo, porque os dois, né, são capazes de interferir na síntese daí ambos, né, tanto fungo como bactéria, são capazes de sintetizar uracila, tá? São capazes de sintetizar uracila. Então, se você usar um antimicrobiano que impede a síntese de uracila, vai pegar tanto fungo como bactéria. Professor, por que o antibiótico número 2? Isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Então, a resposta correta alternativa a B de bola. B de bola. Por quê, professor? Porque, pessoal, para você formar microtúbulo, você precisa ter uma organela chamada de centríolo. Isso é uma coisa que bactéria não tem, mas fungo tem. Então, por isso, se você usar um antimicrobiano que une-se aos microtúbulos, ele vai fazer isso só no fungo. Porque o microtúbulo é formado pela ação do centríolo, tá? E realmente ele impede a segregação das cromátides. Por quê? Porque quando a célula do fungo está dividindo, você tem a separação das cromátides irmãs dos cromossomos. Se você não formar esses microtúbulos, você não vai separar essas cromátides. Então a célula não vai se separar, tá? Então a alternativa correta é a alternativa B de bola. Então você tem que procurar aqui no caso alguma coisa que só o fungo tem. E só o fungo tem centríolo, pois que só o fungo vai produzir microtúbulos, o chamado fuso mitótico, né? Que você vai ter a segregação das cromátides irmãs numa fase da mitose chamada de anáfase, né? Isso aqui acontece, vamos até colocar aqui uma observação, na anáfase da mitose. Pessoal, olha quanta coisa numa única questão. Provinha complexa esse Enem, hein? Meu Deus. Vamos lá. 117. O veneno da cascavel pode causar hemorragia com risco de morte a quem é picado pela serpente. O gênero Crotalus, né? Da cascavel. No entanto, pesquisadores do Brasil e da Bélgica desenvolveram uma molécula de interesse farmacêutico, a PEG-colineína 1, a partir de uma proteína encontrada no veneno dessa cobra. Então, no veneno dela, da cascavel, tem o PEG-colineína 1, capaz de modular a coagulação sanguínea. Interessante.
Embora a técnica não seja nova, foi a primeira vez que o método foi usado a partir de uma toxina animal na sua forma recombinante, ou seja, produzida em laboratório por um fungo geneticamente modificado. Muito bem. Esse novo medicamento apresenta potencial aplicação para. Pessoal, está falando muito aqui de coagulação. Técnica modifica a proteína do veneno de cascavel e permite criar fármaco que modula a coagulação sanguínea. Então, na verdade, eles fizeram o quê? Eles fizeram um fungo produzir a PEG colineína 1. Ele foi pesquisado na cascavel, mas foi produzido no fungo. Pessoal, mais uma questão de biotecnologia. Interessante esse ano, viu? O Enem abusou de biotecnologia, hein? De recombinante. Eles entenderam o que eles fizeram? Eles isolaram, na verdade, eles fizeram um fungo produzir uma substância que está no veneno da cascavel. Pessoal, está falando de coagulação sanguínea. A única alternativa que eu vejo manifestação, coagulação sanguínea é a alternativa Adiamor. Esse fármaco ele impede a formação de trombos típicos em alguns casos de acidente vascular cerebral. A alternativa Adiamor é a correta, tá, pessoal? Por que não é a B? Tratar consequências da anemia profunda. Anemia você trata com B12, pessoal, dependendo da anemia, obviamente. Transfusão, enfim. Evitar a manifestação de urticária, esse é um medicamento antialérgico, né? Reduzir o inchaço dos linfonodos, isso você faz com outras terapias, né? Você pode fazer isso, usar um anti-inflamatório, por exemplo, que não é o caso, porque essa toxina essa proteína, PEG colineína 1, está ligada a modular a coagulação sanguínea. A única coisa que está ligada à coagulação sanguínea é trombo, né? Trombo que pode se formar dentro da circulação do indivíduo. O que é trombo, pessoal? É a coagulação do sangue dentro de um indivíduo vivo. Tá? Regular a oscilação da pressão arterial? Não. Parece, eu já ouvi dizer que parece que tem alguns medicamentos que são isolados de veneno de cobra que pode ser usado na hipertensão, mas não é o caso aqui, tá? A alternativa A é a alternativa correta. Interessante, hein? Mais uma questão de biotecnologia, né? Estudo dos venenos aí. Tudo bem? Muitas, hein, pessoal? Bastante aqui. Questão 120. Na figura está representado um mosaicismo em função da inativação aleatória de um dos cromossomos X, que ocorre em todas as mulheres sem alterações patológicas. Pessoal, o que acontece nas mulheres é o seguinte, tá? Vamos. Acho que é uma questão de genética bem clássica, tá? É genética que está falando de herança ligada ao X excessiva, né? Pode-se falar, por exemplo, aqui da hemofilia, tá? É uma questão bem clássica mesmo. É assim, pessoal, vamos colocar assim. Vou usar aqui umas corzinhas. A mulher ela recebe 2 cromossomos X, tá? Ela recebe um cromossomo X do pai e um cromossomo X da mãe. Vou botar minha caneta vermelhona, porque é o que eu vou usar mais aqui com vocês. Então, vamos lá. Então, ela recebe um X do pai e um X da mãe. O que acontece, pessoal, nas mulheres é o seguinte: em algumas células dela, o que veio do pai inativa. Ele inativa. Então, existem algumas células que quem está inativado é o do pai. E existem outras células que o inativado é o da mãe. Então, aqui no caso, o da mãe, o cromossomo X da mãe está ativo. E aqui no caso, o cromossomo X que veio do pai está ativo. Então, você tem toda a célula de uma mulher tem um X só funcionando. Esse X funcional pode ser o que veio da mãe ou pode ser o que veio do pai. Isso é normal, pessoal. E esse cromossomo X que está inativado, a gente chama de cromatina sexual. Tá? Então, vamos lá. Entre as mulheres heterozigotas para
para doenças determinadas por genes recessivos ligados ao sexo, essa inativação tem como consequência a ocorrência de... É o seguinte, o cara está falando é o seguinte, vamos supor que a mulher tem uma doença ligada ao X recessiva, né? Pode ser qualquer uma delas, um exemplo é a hemofilia. Então, o que a gente sabe, ela é heterozigota, né? Então, a gente não, ela seria assim, ó. Ela tem 2X, né? A gente não sabe qual veio do pai e qual veio da mãe. Ela tem um alelo azão e um alelo azinho. Esse alelo aqui é o da doença. O que a gente sabe aqui no caso é o seguinte, que metade das células dela, em metade das células dela, né, mais ou menos, esse daqui vai estar inativo. Professor, então mais ou menos, na verdade, aproximadamente metade das células das mulheres, você vai ter o X que traz o alelo para a doença vai estar inativado, vai. Então, ele não vai estar funcionando, não. Então, o normal é que vai estar funcionando. É isso? É isso. E qual seria a consequência disso, pessoal? Pré-eutropia? Não. Mutação gênica? Não. Mutação ela já tem quando ela tem um alelo recessivo, né? Interação gênica? Não. Isso não é interação gênica. Interação gênica, no caso, seria uma epistasia, não é o caso aqui. Penetrância incompleta? Também não. Penetrância incompleta é assim, pessoal. Algumas pessoas que têm um alelo para uma doença têm a doença e outras não têm. Uma doença que tem penetrância incompleta, por exemplo, pode ser a polidactilia, que é dedos a mais na mão ou nos pés. A pessoa pode ter o alelo para ter polidactilia e não apresentar isso. Isso é penetrância incompleta. É quando alguém que tem um alelo para a doença não expressa isso no seu fenótipo. Tá? Agora, a alternativa correta é a alternativa A de elefante cor-de-rosa. Por quê, pessoal? Por quê? Porque, na verdade, não está marcando, né? Por que seria a alternativa E? Elefantinho cor-de-rosa aqui. Aqui tá difícil, pessoal. Não está funcionando. Desculpa, vamos voltar. O que seria a alternativa E aqui? Pela seguinte razão, pessoal. Por que é expressividade variável? Algumas mulheres, por causa dessa inativação, podem ter um quadro menos grave. E como metade das células dela expressam o alelo para a doença e metade não, porque só em metade, mais ou menos, é que o alelo para a doença vai estar ativo. Então, a expressividade variável, quer dizer, as mulheres, nesse caso, elas podem expressar. Você vai ter mulheres que vão expressar, por exemplo, muitos sintomas e outras vão expressar poucos sintomas. Ou seja, quanto mais você tiver X com os alelos para a doença inativo, mais brando vai ser o sintoma. Porque mais alelos normais vão estar funcionando para compensar, certo? Então, por isso que a alternativa correta é a alternativa E, que é uma expressividade variável. Quer dizer, o indivíduo tem a doença, mas ela pode ser mais branda a depender da quantidade de X com alelo para a doença estiverem inativos. Tá bom? Alternativa E aqui. 123, pessoal. O protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, apareceu aqui de novo. Pode ser uma arma da medicina contra o câncer. Ixi, mais uma questão de biotecnologia, pessoal. A pessoa que fez essa prova do Enem ama biotecnologia. Meu Deus do céu. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear a patologia. Ou seja, eles conseguiram pegar eles pegaram um protozoário que é incapaz de desencadear a doença e criaram uma vacina usando ele. Para isso, realizaram uma modificação genética criando um Trypanosoma cruzi, capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Quer dizer, eles pegaram um Trypanosoma cruzi, um protozoário, modificaram geneticamente e ele começou a produzir trypanossomas, moléculas
fabricadas por uma célula tumoral. Olha que interessante, você tem um protozoário que começa a produzir células de um tumor. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, porque o organismo vai combater, entra em contato também com uma molécula tumoral. Veja bem, pessoal, olha que coisa interessante. Eles pegaram um tripanossoma que não. Eles pegaram um tripanossoma, fizeram uma modificação genética nele para que ele não produza a doença. Então, eles fizeram duas coisas nesse tripanossoma. Essa modificação genética ela fez duas coisas. Ele se tornou não patogênico, ou seja, ele é incapaz de produzir doença de Chagas. Olha que interessante. E ele é capaz, além de que não produzir doença de Chagas, ele é capaz de produzir proteínas tumorais. Né? Quer dizer, não proteína, ele fala moléculas, né? Ele não diz que é proteína, enfim. Produz moléculas tumorais. Bem, provavelmente muitas dessas moléculas são proteínas, tá? Então, quando o organismo olhar, o sistema imune da pessoa olhar o tripanossoma, ele vai achar que é um tumor, né? Então, quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral. Olha que interessante, que passa a ser vista também pelo sistema imune como um indicador de células do protozoário. Depois de induzidas as defesas, essas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, como se lutassem apenas contra o protozoário. Ou seja, quando o sistema imune entra em contato com o protozoário, ele vai achar que é um tumor. E quando ele entrar em contato com um tumor de verdade, ele também vai combater. Né? Olha que interessante. Ele não vai saber, ele não sabe, o sistema imune não sabe que é um protozoário que produz célula tumoral. Quando ele vê um protozoário e vê um tumor, ele vai achar que é a mesma coisa. E vai dar paulada lá no tumor. Tá? Qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? Então, vamos lá. Pessoal, isso é autoimunidade? Não. Autoimunidade é quando você começa a produzir, o seu sistema imune começa a atacar estruturas que são suas. Por exemplo, começa a destruir suas hemácias, por exemplo. Não é isso que está acontecendo. Hipersensibilidade são as alergias, pessoal, são um exemplo. Ativação da resposta inata. Sabe o que é resposta inata? Uma das respostas inatas é a inflamação. Tá? Desencadeamento de processo anti-inflamatório, não. Apresentação de antígeno específico. É isso que está acontecendo aqui. Alternativa D de dado, alternativa correta. Pessoal, o que é a apresentação de antígeno específico? É assim, o macrófago ele vai fagocitar esse tripanossoma cruzi, que produz essas moléculas tumorais. Ele vai picar esse tripanossoma em vários pedacinhos, inclusive essas moléculas do tumor aí que ele produziu. E aí ele vai apresentar para os linfócitos, para aí sim os linfócitos organizarem uma resposta contra, uma resposta mais específica contra essas moléculas tumorais. Isso que é a apresentação de antígeno. O macrófago vai lá e apresenta o antígeno para o linfócito. Para isso, ele precisa fagocitar, né? Ele precisa fagocitar esse protozoário, picar ele todinho e começar a apresentar esses antígenos para que o linfócito reconheça e organize uma resposta bem mais elaborada, bem mais específica, tá? É uma questão também de imunologia, pessoal. Questão complicada, hein? Para o aluno de ensino médio, isso aqui, se o aluno não fizer um ensino médio técnico, é um aluno que vai ter muitas dificuldades aqui, viu? Questão complexa. Questão 127, pessoal. Os ursos, por não apresentarem uma hibernação verdadeira, acordam por causa da presença de termogenina. Vamos grifar aqui a termogenina. Uma proteína mitocondrial que impede a chegada de prótons até a ATP sintetase, gerando calor. Vamos lá.
Os últimos, por não apresentar uma hibernação verdadeira, acordam por causa da presença de termogenina, uma proteína mitocondrial, da mitocôndria, que impede a chegada de prótons até a ATP sintetase, gerando calor. Então, ele impede que esses prótons cheguem à ATP sintetase. A ATP sintetase é uma enzima que faz ATP, que é a molécula energética do nosso organismo, né? Gerando calor. Esse calor é importante para aquecer o organismo, permitindo o seu despertar. Em qual etapa do metabolismo energético celular a termogenina interfere? Pessoal, essa coisa de prótons chegando para a ATP sintetase, isso aqui é uma coisa que está bem mais à frente na cadeia respiratória. Então, isso aqui é uma questão de bioquímica, tá? É uma questão de bioquímica e é uma questão que trata da produção de ATP, tá? Glicólise, pessoal, glicólise não é. Glicólise é a quebra da glicose em duas moléculas de ácido pirúvico. Fermentação lática não tem. A fermentação é a produção de ATP sem oxigênio. Não é o caso aqui. Os ursos estão respirando oxigênio. Ciclo do ácido cítrico é o ciclo de Krebs, onde é produzido muito gás carbônico, tá? E muitos mediadores. Você pode produzir NADH, tá? FADH2, NADH, FADH2, tá? Oxidação do piruvato, não. O piruvato ele vai entrar, o piruvato, né? O ácido pirúvico ele vai entrar, ele sai da glicólise e entra no ciclo de Krebs. Ele não está sendo oxidado. Oxidado é reação com o oxigênio, tá? Então, para a gente sobra a alternativa E de elefantinho cor-de-rosa. Então, qual que é a alternativa E de elefantinho cor-de-rosa? É a fosforilação oxidativa, que é onde, pessoal? A fosforilação oxidativa é onde você vai ter a maior produção de ATP. Por isso que você tem essa produção aqui, você tem essa enzima ATP sintetase. Ela está lá na fosforilação oxidativa, onde algumas pessoas chamam isso aqui de cadeia respiratória. Tem que saber tudo isso aí, pessoal. Não é uma coisa muito simples, não, tá? Tudo bem? Fosforilação oxidativa, porque você tem a participação ativa do oxigênio e no final do processo vai produzir água. Tá? E o fato de chegada de prótons, tá? Esses prótons chegam na cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. Acontece onde? Né? A cadeia respiratória acontece nas cristas mitocondriais. Tá? Tudo bem? Então, a alternativa E de elefantinho cor-de-rosa aí. Tá acabando, pessoal. Tem bastante, mais 3 ainda. Então, vamos lá. No processo de captação da luz pelo olho para a formação de imagens estão envolvidas duas estruturas celulares, os cones e os bastonetes. Tá? Os cones são sensíveis à energia dos fótons e os bastonetes à quantidade de fótons incidentes. A energia dos fótons que compõem os raios luminosos está associada à sua frequência e à intensidade ao número de fótons incidentes. O animal que tem bastonetes mais sensíveis irá. Pessoal, isso aqui é uma questão bem interessante, bem diferente, tá? Fala da fisiologia da visão. É uma coisa que costuma não aparecer, viu, pessoal? Não costuma aparecer muito, não. Então, os cones são sensíveis à energia dos fótons e os bastonetes à quantidade de fótons incidentes. Então, vamos grafar aqui os bastonetes, a quantidade de fótons incidentes. A energia dos fótons que compõem o raio luminoso está associada à sua frequência e a intensidade ao número de fótons incidentes. Então, a intensidade dos raios luminosos. Vamos prestar bem atenção aqui. Ó. A intensidade dos raios luminosos está ligada, né, ao número de fótons incidentes. Então, vamos lá. Um animal que tem mais bastonetes mais sensíveis irá apresentar daltonismo? Não, pessoal. Só apresenta daltonismo quem tem um alelo recessivo para o daltonismo.
uma doença herdada, uma doença que está ligada ao cromossomo X. B. Perceber cores fora do espectro do visível? Não, não necessariamente. Isso, na verdade, é uma coisa muito específica. As aves têm mais espectros que nós, tá? Mas o fato de um mesmo animal, de uma mesma espécie, ter mais bastonetes, não quer dizer que ele vai perceber cores fora do espectro. Porque isso tem muito mais a ver com a espécie, tá? Enxergar bem em ambientes mal iluminados, vamos guardar essa daí. Necessitar de mais luminosidades para enxergar? Não. Se o bastonete dele é mais sensível, ele precisa de menos fótons, né? Para poder enxergar. Não precisa de mais luminosidade. Não. E se ele tem mais bastonetes, ele consegue enxergar bem em ambientes mal iluminados, que é a alternativa C. C de cavalinho. Fazer uma pequena distinção de cores em ambientes iluminados? Não, pessoal. Não tem nada a ver fazer uma pequena distinção, não. Ele não vai mudar, pessoal, ele não vai mudar a forma como ele enxerga. É um indivíduo da mesma espécie. Só que ele tem mais bastonetes. Né? Então ele consegue, com mais bastonetes, ele precisa de menos fótons incidentes. Então ele enxerga bem em ambientes mal iluminados. Alternativa C. Uma questão complexa, tá? E uma questão pouco comum. Em vestibular é pouco comum, tá? Fisiologia da visão não é uma coisa muito vista no ensino médio, não. Tá bom? Mas fiquem espertos aí, tá certo? E, questão 131, desculpa. A alternativa correta ali é a alternativa, né? C de cavalinho. Não é? 131. Diversas substâncias são empregadas com a intenção de incrementar o desempenho esportivo de atletas de alto nível. O chamado doping sanguíneo, isso aqui é velho, pessoal. Isso daqui é antigão, tá? Por exemplo, a utilização de eritropoetina é proibido pelas principais federações de esportes no mundo. Alguns atletas tomam eritropoetina para produzirem mais hemácias. E alguns atletas fazem um doping natural. O que eles fazem? Eles vão treinar em lugares de alta altitude, onde a concentração de oxigênio é menor. E, naturalmente, o corpo deles vai produzir mais hemácias. E aí eles descem para o local mais baixo. Mas isso é uma coisa natural, tá? Não é doping. A eritropoetina é um hormônio produzido pelos rins e fígado e sua função principal, ação, né, é regular o processo de eritropoiese, que é a produção de hemácias, tá? Então, se você tomar eritropoetina sintética, você vai produzir mais hemácias. Então, toma muito é ciclista para dopagem. Se usa administrado intravenosamente quantidades superiores àquelas presentes naturalmente no organismo, permite que o indivíduo aumente a sua capacidade de realização de exercícios físicos. Por quê, pessoal? Isso aqui é uma questão de fisiologia, tá? Essa fisiologia básica, né? Fisiologia sanguínea, especialmente. Então, vamos tentar entender aqui. A eritropoetina, a EPO, o que ela faz? Ela aumenta a produção de hemácias. Pessoal, o que a hemácia faz? A hemácia transporta... O que a hemácia faz? A hemácia o quê? Ela transporta o oxigênio. Então, quem produzir mais hemácia vai poder transportar mais oxigênio. Aumenta a eficiência de transporte de oxigênio. Né? Totalmente. Então, a frequência cardíaca, esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento da frequência cardíaca? Não. A capacidade pulmonar? Também não. A massa muscular? Também não. Ela aumenta a hemácia. Né? Atividade anaeróbica? Não. Atividade anaeróbica não precisa de oxigênio. Não precisa de hemácia. Então, por isso a alternativa correta é a alternativa E de elefantinho cor-de-rosa. A taxa de transporte de oxigênio pelo sangue. Por quê? Porque com mais hemácias você transporta mais oxigênio. Isso favorece o processo de produção de ATP lá na mitocôndria. E a última questão que eu vou corrigir com vocês é a 135. Tá? Os resultados de um ensaio clínico randomizado na Indonésia apontaram a redução de 77% dos casos de dengue nas áreas que receberam o mosquito
Aedes aegypti infectado com a bactéria Wolbachia. Então, eles infectaram a Aedes aegypti com a Wolbachia, tá? E eles perceberam que quando você infecta o Aedes com o Wolbachia, você reduz em 77% os casos de dengue. Tá? Caso da mesma técnica utilizada no Brasil pelo método Wolbachia. Isso até é produzido pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Essa bactéria induz a redução da carga viral no mosquito. Olha que interessante, pessoal. Você pega uma bactéria, você inocula no mosquito e a carga viral no mosquito, que vírus? O vírus da dengue, ele diminui. E, consequentemente, o número de casos de dengue na área sendo repassada por meio de cruzamento entre os insetos. Então, os insetos cruzam e passam a Wolbachia. Com essa bactéria, como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também precisa entrar nas células para se reproduzir, ambos necessitarão de recursos comuns. Interessante, né? Então, vamos lá. Como a bactéria é um organismo intracelular, a Wolbachia precisa entrar dentro da célula. Tá? E o vírus também precisa entrar dentro da célula para se reproduzir. Então, além da bactéria reduzir o número de vírus no mosquito e reduzir a transmissão para o ser humano, ela compete com o vírus. Mas ela compete matando o vírus? Não. Ela não mata o vírus, ela não faz predação. Ela esteriliza o mosquito? Não, pessoal. Ó, aqui, ó. Tem um lugar aqui que fala aqui. Olha lá, método de cruzamento. O que é cruzamento? Eles estão se reproduzindo. Os mosquitos estão cruzando. Alteração no genótipo, não. A bactéria não incorpora no DNA do mosquito para mudar o DNA dele. Inserção do material genético do vírus na bactéria, não, pessoal. Não é isso que está acontecendo. É a competição do vírus e da bactéria no hospedeiro. Porque, além dele diminuir a quantidade de vírus no mosquito, a Wolbachia compete com o vírus da dengue pela célula do indivíduo. Eles estão competindo. É uma competição. É uma questão de ecologia, pessoal. É uma questão de ecologia, de uma certa maneira. E de controle integrado, né? De controle biológico. Muito interessante. Então, o vírus está competindo com a bactéria para entrar na célula do ser humano. Por isso que a alternativa D de dado, ou D de 10, quando você vai tirar no Enem, é a alternativa correta. Tudo bem, pessoal? Então, eu fiz aí algumas considerações com vocês, né? Fiz algumas correções, algumas considerações com vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei só das provas que envolvem biologia, né? Foi uma prova onde teve muita biotecnologia, muita ecologia. Não foi uma prova que teve uma distribuição regular dos conteúdos. Apareceram coisas diferentes. Apareceu osmose, que é um assunto que não é tão comum. Apareceu a fisiologia da visão, que também não é uma coisa tão comum. Então, ela foi uma prova de um nível bastante elevado. Tá bom? Pessoal, então eu espero que vocês tenham ido bem. Um forte abraço para vocês e até o próximo Enem. Tá bom? Beijão.